Bem, então dando sequência à matéria, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos de balanceamentos. O primeiro deles, você tem SO2, que é o dióxido de enxofre, mais gás oxigênio, produzindo trióxido de enxofre. Nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se orientar pela seta. Os átomos que aparecem antes da seta têm que aparecer após a seta. Então, por exemplo, antes da seta aqui, nós temos um átomo de enxofre. Quando você olha após a seta, você tem também um átomo de enxofre, então estaria correto. Só que quando você conta os oxigênios, 2 e 2 aqui seriam 4 oxigênios, e aqui estaria saindo 3. Bom, existem duas opções aqui de balanceamento. A primeira delas é multiplicar o oxigênio por meio, porque meio vezes 2 dá 1. Então, nesse segundo termo, seria 1 oxigênio mais os 2 do SO2, dando 3 ali para o SO3. E esse balanceamento 1 para meio para 1, lembrando que aqui são chamados de coeficientes estequiométricos, está certo, porque você tem aí o correto balanceamento tanto do enxofre quanto do oxigênio. Mas existe uma regra tácita, né, uma regra não falada, que indica que nós devamos colocar sempre os menores números inteiros possíveis. Então, para dar o menor número inteiro possível, você multiplica toda essa proporção por 2. Multiplicando toda essa proporção por 2, na verdade, os coeficientes que são mais adequados a esse tipo de balanceamento seriam 2SO2 mais 1O2, dando 2SO3. Então, aqui você vai ver que entraram 2 enxofres, saíram 2, e entraram 6 oxigênios e saíram 6, tá ok? Então, nesse caso, a proporção seria 2 para 1 para 2, que é a mesma proporção estequiométrica de 1 para meio para 1, tá? Só que como ela está em números inteiros, menores inteiros, essa daí é a mais adequada para fazer os corretos balanceamentos. Bom, indo para o exemplo de baixo, a gente nota aqui que também está equivocado, por quê? Porque entrou um carbono, saiu um carbono, só que entraram 4 hidrogênios e saíram apenas 2, tá? Lembrando um aspecto, pessoal, que na verdade você balanceia todos os elementos e deixa H por penúltimo e oxigênio por último, tá? Então nunca comece por H e por O, sempre o H é penúltimo e o O por último. Então nesse caso eu vou começar pelo carbono. Como entrou um carbono e saiu um, você não precisa balancear, já está correto. E o coeficiente 1 você não precisa colocar, tá, pessoal? Então, tá vendo esse 1 aqui do exemplo anterior? Você pode colocar 1 ou deixar 100, representa 1. Então, nesse caso, eu vou deixar 100. Entrou um carbono, saiu um carbono, tá perfeito. Só que entrou 4 hidrogênios no CH4 e está saindo 2 hidrogênios na água. Então, para fazer o correto balanceamento, eu multiplico a água por 2. Porque daí você vai ter 4 hidrogênios aqui e aqui 2 vezes 2 também tem 4. Então, o teu carbono está balanceado e o teu hidrogênio também está balanceado. Falta só o oxigênio. Então, o oxigênio, o que você vai fazer? Você não vai olhar antes da seta, você vai olhar após a seta, porque aqui você não sabe qual é o valor que você colocaria para o oxigênio. Só que se você olhar aqui temos 2 oxigênios e na água, na verdade, tem 2, né? Porque são 2 moléculas de água. Então, 2 mais 2, 4. Então, para dar 4, aqui eu multiplico por 2. Lembrando, pessoal, que essa equação aí, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ninguém faz, mas só para você entender. CH4, 2O2 seriam 1O2 mais 1O2. E lá, CO2 mais 2 águas. Uma água mais a outra água. Se você contar aqui carbonos, hidrogênios e oxigênios, você vai ver que entrou um carbono, saiu 1. Entraram 4 hidrogênios, saíram 4. 2 em cada água. Entraram 4 oxigênios e saíram 4. 2 no CO2 e mais 1 de cada água, dando 4 no total, tá ok? E como último exemplo, esse aqui, ó. O que a gente vai fazer então? Você vai notar que nesse caso, a gente de novo tem que deixar H e O para o final, certo? Se eu deixar H e O para o final, eu vou começar pelo carbono. Entraram 2, né? C2H5OH, é o etanol. Se entraram 2, no CO2 está saindo apenas 1, então multiplicaria por 2. Então o teu carbono está balanceado. Vamos agora para o hidrogênio. Cuidado, ó, o hidrogênio tem 5 aqui mais 1 aqui, seriam 6. E aqui na água são 2. Então, esse 2 para virar 6 eu multiplico por 3, tá? Então, o teu hidrogênio também está morto. Agora, cuidado o oxigênio. O oxigênio você não sabe de novo quanto tem no O2, mas após a seta você sabe, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1,
3. Então, 3 mais 4 são 7. Só que aqui já tem 1, pessoal. Se aqui já tem 1, para 7 faltam 6. Então, aqui eu multiplicaria por 3. Novamente, se você quiser fazer a sequência, você poderia colocar C2H5OH, só para verificar, né? Mais 3O2. 1, 2, 3, perfeito? 2CO2. 1, 2 e 3 águas. 1, 2, 3. Perfeito? Aí você verifica que todos os átomos estão corretamente balanceados.